Meia Conversa de hoje, começando aqui pela TV Grande ABC, canal 3 da NET e também pelas nossas redes sociais. E hoje o Meia Conversa com um sorrisão de orelha a orelha. Sabe por que eu estou falando de sorrisão de orelha a orelha? É lógico, o sorriso hoje a gente sabe que contagia tudo e é o fundamental para a nossa vida no nosso dia a dia. Por isso tenho o prazer de chamar aqui para bater aquele papo, falar sobre sorriso, esse sorriso no seu rosto. Será que está legal? Não? Qual é o melhor sorriso? Nós vamos falar hoje com o Dr. Luiz Fernando Colli e o Dr. Daniel Sene Vasconcelos. Eles são da Clínica Clean Odontologia e olha, tem novidades aqui. Chamei esses dois camaradas jovens, os meninos ainda com um sorriso no rosto, maravilhoso. E eles entendem de sorriso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, né? Beleza, maravilha. Muito prazer de tê-los aqui conosco, doutor Fernando, doutor Daniel também, para a gente bater um papo sobre... A gente tem visto hoje na internet, doutor, lentes de contato, exatamente. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar. Vamos entrar num bate-papo aqui gostoso. A gente tem fotos... tem vídeos, inclusive, eu achei super interessante, por isso que tive o grande prazer de chamá-los e agradecer desde já a presença de vocês. Doutor Fernando, vamos fazer a primeira pergunta do doutor Fernando? Fica à vontade. Maravilha. Doutor, hoje o brasileiro tá mais, procura mais estética hoje, porque antigamente a gente não se ouvia dizer, nós conversávamos nos bastidores, o doutor lembrou muito bem que antigamente não se colocavam aqueles seios de silicone, a gente via atriz com seios pequenininhos, né? E hoje a gente parece que virou uma febre, né? Uhum. Nessa parte de dental, também virou febre isso, doutor, ou não? É como a gente estava dizendo nos bastidores, né? A evolução das técnicas e a popularização ao acesso de alguns tratamentos faz com que aconteça, através dos tempos, a gente até usou o termo mudança de paradigma, né? Certo. Porque você até citou o exemplo das cirurgias estéticas. Hoje, esse paradigma da beleza é muito diferente de há pouco tempo atrás. Se a gente regressar 20 ou 30 anos, o padrão de beleza na mídia que se via já na televisão, nas revistas, a gente não tinha internet, não tinha mídia social, né? Mas o que se via era um padrão totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? E eu digo no geral, não estou falando só da estética feminina ou, enfim... e na odontologia isso não é diferente, né? Graças a Deus, eu sou formado em 1989, né? Estou há quase 30 anos fazendo isso. E quando eu me formei, eu jamais imaginei a possibilidade de hoje estar trabalhando com esse tipo de tecnologia, né? Que nós vamos falar que são as tecnologias digitais para se fazer tratamentos dentários. Então, como eu estava dizendo, a popularização das técnicas faz com que isso seja mais acessível, o custo seja mais acessível. Então, uma faixa da sociedade começa a ter acesso a esses tratamentos, né? E, por vez, a mídia social, a TV, a mídia em geral, começa a propalar essa novidade, no caso da odontologia, esse sorriso perfeito, esse sorriso branco, alinhado, né, que a gente vê nos artistas, nos modelos fotográficos. E então as pessoas começam a buscar, pesquisar e começam a perceber que tem acesso a isso, né, falando financeiramente. Então vai havendo uma mudança. Então, hoje, quando a gente vê esse sorriso branco, perfeito, alinhado, a gente já começa a achar isso... ao contrário de há 4, 5 anos atrás, onde muita gente ainda via isso como uma coisa um pouco artificial, né? É lógico, existem tratamentos e tratamentos, mas hoje já se começa a ver com mais naturalidade e já se começa a ter esse desejo, aquela coisa, eu também quero isso, porque eu posso ter, né? Perfeito. Doutor Daniel, doutor, qual a importância de um sorriso no rosto de uma pessoa?
Aumenta a sua autoestima, é lógico. Eu acho que o sorriso abre portas, né? Hoje em dia. Então, seja na parte profissional, numa reunião, numa procura de emprego, né? Que hoje é uma coisa que se fala muito, né? Hoje em dia, mas eu acho que isso ajuda muito. A pessoa com um sorriso bonito, ela naturalmente ela vai querer mostrar esse sorriso, então ela vai se tornar uma pessoa mais alegre, né, mais simpática. Eu acho que isso que é o legal. A gente, lá na clínica, a gente pega muito pacientes que precisam de uma reabilitação grande, e é engraçado que quando a gente vai tirar foto do paciente, que a gente, né, tira uma foto inicial, uma foto final, para a gente ver a mudança, para a gente estudar o caso, a gente fala para a paciente sorrir, ela, por incrível que pareça, ela não consegue sorrir. Então, chegou ao ponto de a própria musculatura, né, que faz o sorriso acontecer, né, para levantar o lábio, a pessoa meio que atrofia, ela não sabe mais sorrir. Tão reprimida todo esse tempo, né? Engraçado, a gente fala sorrir, poxa, você ganhou na loteria, para estimular a pessoa a dar risada, ela não consegue, ela fica com o sorriso fechado, e mesmo depois que a gente coloca os dentes, né, quando termina o caso, a gente fala para ela, agora vamos tirar uma foto final, dar um sorriso, né, a gente faz uma maquiagem para, né, para ficar uma foto legal, para estimular a pessoa. É muito difícil, isso depois de alguns meses que ela volta de retorno, que ela consegue sorrir. Então hoje isso é muito importante, né? Muito bem, meia conversa de hoje recebendo aqui o Dr. Luiz Fernando Colli e o Dr. Daniel Ceni Vasconcelos, da Clean Odontologia. Nós temos visto nas redes sociais lente de contato. Me chamou bastante a atenção porque eu fiquei imaginando, especialmente no WhatsApp, né? Sabe, aquele, eu não sei, encaixe, alguma coisa, me chamou bastante a atenção, por isso eu os convidei aqui para que a gente pudesse falar e mostrar o resultado e tudo mais e como funciona isso aí. Eu vou começar aqui com o Dr. Luiz Fernando. Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento com lente de contato? Primeiramente, o que é uma lente de contato? É uma lente de contato que a gente põe no olho, alguma coisa assim? Esse nome, lente de contato, veio por uma analogia, né, com as lentes de contato oftalmológicas, né? Por quê? Porque antigamente a gente chamava esse tipo de trabalho, que era um pouco diferente, era um trabalho um pouco menos elaborado, que eram as facetas estéticas, né? Como esse trabalho ele se aprimorou muito e hoje, indo direto para a questão do material e da técnica, né? As lentes de contato são finíssimas películas de porcelana, né? Caracterizadas, na cor adequada, em todo o formato que a gente deseja dar ao dente, e que são então cimentadas, a gente chama, coladas sobre o dente, né? Então, o material é sempre a cerâmica, né? São cerâmicas especiais utilizadas para isso, e a técnica hoje em dia, a técnica mais precisa, a técnica mais que traz um resultado melhor e mais duradouro, né? E mais rápido na sua confecção, na sua elaboração, são as técnicas hoje que a gente chama em odontologia das técnicas digitais. Então hoje, quando eu estava me referindo àquela questão que eu nunca imaginava que ia trabalhar com esse tipo de tecnologia, porque hoje a gente usa a mesma tecnologia, por exemplo, que um engenheiro usa lá no ITA, para construir uma peça que tem que ter altíssima precisão. E um 3D. Exatamente. Uma impressora 3D. As técnicas de escaneamento em 3D, para que se obtenha então uma imagem de algo sobre o qual eu quero sobrepor, no meu caso, a lente de contato. Pode ser uma lente de contato, pode ser uma coroa de porcelana, um bloco, uma reabilitação de um dente, uma reconstrução. Então eu tenho um dente que por algum motivo ele perdeu uma parte dele, teve que ser removida. Então, o que essa técnica faz é reconstruir essa parte que foi perdida. No caso da estética, muitas vezes o dente está perfeito. E eu vou melhorar o formato e a cor, né? E o alinhamento, muitas vezes. Porque a questão do alinhamento também é o que se mais busca, né? O dente às vezes é tortinho, tá? Tem um apinhamento e o paciente quer alinhar.
Então, essa técnica, basicamente, um tratamento desse é feito em 2 sessões, 2 consultas no consultório. Uma onde é feita uma adequação dessa superfície, um escaneamento com esse scanner 3D, e essas imagens vão para um laboratório, onde inclusive a gente trouxe alguns vídeos da confecção dessas peças. É uma espécie de um torno eletrônico, né, uma fresadora. Eu achei muito interessante. Que fresa essas peças a partir de um bloco de cerâmica, já pronto, já pré-fundido, já sem defeitos, sem bolhas e já muitas vezes na cor que a gente pretende. Né? Muito bem. Depois no segundo bloco, nós vamos mostrar algumas técnicas aí e resultados. Esses meninos aqui trouxeram umas fotos aqui para nós de milagres que eles fizeram lá. Vamos falar a verdade. O doutor Daniel, antes da gente ir para o intervalo, ele já estava comentando aqui que demora umas 2 sessões, né? Doutor, para se fazer toda a dentição nesse sistema de lente de contato, em média, quanto tempo, mais ou menos? Só as 2 sessões? Não. Também as 2 sessões. Isso vai depender muito do caso. Então, por exemplo, o caso onde uma pessoa ela já tem um sorriso legal, ela não tem falta de nenhum dente, ela tem a mordida encaixada, então ela apenas vai mexer na parte estética. Então, o que seria mexer na parte estética seria você trabalhar a parte de fora dos dentes. Então, o legal dessa técnica é que ela não é invasiva, a gente chama. Então, a gente não mexe praticamente nada na estrutura do dente. Então, tem muitos pacientes que vão até lá com medo que a gente desgasta muito o dente para estar colocando isso daí, porque se torna um trabalho irreversível, né? Então aí a pessoa fica com medo. Se eu não gostar, o meu dente vai desgastar. Eu vi na internet que desgasta muito o dente. Então a gente até mostra, a gente brinca até que o paciente fala, você fica com o espelho na mão para você ver que a gente não desgasta o seu dente e não dá sensibilidade. Entendeu? Então assim, esses são casos onde são trabalhados só estética. Nesse caso, em 2 sessões a gente consegue fazer. Na realidade, dá até para fazer num dia só, se a gente quiser. Mas a gente não usa essa técnica de fazer num dia, porque é legal, eu acho, que o paciente ir embora com uma prova de como vai ficar o definitivo, porque a gente faz um provisório copiando exatamente como vai ser o definitivo, para se caso ele não goste. Então, chegando em casa, o marido não gostou, a esposa não gostou, a gente consegue arrumar, melhorar isso do jeito que ele quer para fazer um trabalho bem personalizado. E aí, na semana seguinte, que é o tempo dele acostumar, né, ter certeza daquilo, porque é um trabalho que depois, do mesmo jeito que não cai, é difícil de tirar. Então é legal que ele tenha certeza disso. Então, casos desses, em 1 semana, 10 dias, 5 dias, dá para ser feito. Muito bem, meia conversa de hoje falando com o Dr. Luiz Fernando Colli e Dr. Daniel Ceni Vasconcelos, da Clean Odontologia. A gente volta rapidinho, vamos mostrar aqui umas fotos do antes e o depois. E eu achei muito interessante, num filme que a gente tem aí, como é feito. Imagine, entre aspas, um torno trabalhando para fazer uma peça. Então, é muito legal, daqui a pouco não saia daí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. De volta aqui no Meia Conversa de hoje, recebendo o Dr. Luiz Fernando Colli e o Dr. Daniel Ceni Vasconcelos, está falando sobre lente de contato. Antes de a gente voltar aqui para os doutores, vou pedir para a produção colocar umas fotos. Olha aqui o antes e depois, como ficou de alguns pacientes. Ó. Olha só. Olha essa dentição. Doutor, primeiro há a necessidade de fazer um alinhamento nos dentes para poder colocar ou se pode colocar assim? Nesse caso aí, tudo bem, tá semi-alinhado, né? Vamos dizer, se é assim a palavra que a gente... Mas há necessidade de fazer um alinhamento, alguma coisa assim. Sim, inclusive nesse caso, vale notar que foi feito também um realinhamento da gengiva. Foi feita uma pequena cirurgiazinha na gengiva, que a gente chama de gengivoplastia, para colocar os arcos gengivais, aquela voltinha assim da gengiva em cima, todos nivelados, porque isso é muito importante no sorriso também, né? Perfeito. O alinhamento gengival. Esse caso, o paciente já tinha ali uma prótese antiga que foi substituída, né? Uma prótese bem feia, bem amarela, que foi substituída. Ali, naquele caso especificamente, não eram já dentes naturais. Perfeito. Temos mais foto aí, produção? Vamos colocar. Olha, ficou realmente... Então, nesse caso, a paciente ela tinha o dente torto daquele lado esquerdo dela, né? Os dentinhos cruzados, ela tinha manchinhas nos dentes, mas enfim, é uma paciente que não tinha nenhum problema estrutural, com cáries ou doença gengival. Então foi só aposicionada essas películas de porcelana, as lentes por cima dos dentes dela, né? Refazendo esse alinhamento e no caso a cor, que ela queria uma cor bem branquinha, né? Muito bem. Tem mais fotos aí, a gente vai vendo. Ó, aumenta até diminui não. Aumenta em cima de uma pessoa, lógico, com certeza, a fisionomia do rosto muda, né? Muda completamente. Muda totalmente. Muda lábio, as covinhas muda, você vê? Isso melhora tudo, né? Porque o dente é o suporte do lábio. Então, se você tem o dente mais para dentro, o lábio perde um pouco o volume, né? Parece que você fez uma cirurgia plástica, né? Não? Muito bem. Doutor Daniel, quando se fala... Essas são as lentes. Isso, essa foto é para mostrar como que as lentes são acomodadas no dente e que a gente não trabalha a parte interna, a gente só trabalha a parte externa. Parece que a parte interna fica... Está preservada. Está preservada.
apenas a ponta ali da lente que pega no dente. Nesse caso, houve um alongamento também no dente, né? O dente era mais para fazer o alinhamento. E a porcelana alongou ali 1 a 2 milímetros na ponta do dente, né? Na incisal, que a gente chama. E na frente, aqui não dá para ver, mas provavelmente está bem alinhadinho. Mas para a gente ver também a adaptação da lente ao dente, que é perfeita, não fica nenhum espaço, né? Tudo que a gente consegue através da técnica digital, essa adaptação perfeita. Muito bem. Esses são os blocos que você está vendo ali. Esse é um bloco do sistema que a gente usa, né, que é um sistema alemão. Então a gente vê ali acima o bloco ainda sem nenhum trabalho, o bloco da maneira como ele é colocado na máquina. No meio ali da tela já ele, no início do processo da fresagem, e abaixo a peça já finalizada, caracterizada. Essa é uma porcelana, essa especificamente é o IMAX, que é o disilicato de lítio, que originariamente ele tem essa cor roxinha. E depois ele passa por um processo de sinterização, onde ele adquire a cor do dente. Né? E é feita uma maquiagem. No caso ali é uma coroa, não é uma lente de contato estética, é uma coroa de um dente de trás, né? Refazendo todo o dente. Muito bem. O interessante é se fazer. Esse já é a lente. Aí tem algumas lentes e algumas coroas também, coroas totais, né? É mais para a gente ver o conjunto assim fora da boca, para a gente ter uma ideia do material, o brilho, a textura, toda essa caracterização, né? Que também é feito maquiagem. A porcelana, assim como a gente tem a nossa porcelana do nosso aparelho de jantar em casa, aquela porcelana que tem um desenho, que foi trabalhada, que foi colocado colorização, as técnicas de maquiagem são muito parecidas, são pigmentos que a gente aplica e leva no forno e aquilo se fixa sobre a porcelana. Muito bem. Doutor, para fazer hoje, por exemplo, eu quero colocar lente de contato. Aí o interessante é fazer o scan do meu dente para saber, para a fresadora poder fazer aquela lente de acordo com aquele dente. Encaixando certinho. Encaixando certinho, sem o desbaste, como diz o doutor Daniel. O importante também é que, eu acho que a vantagem, nós conversávamos aqui no intervalo, a vantagem é que assim, vocês conseguem fazer em 2 sessões porque vocês têm um laboratório próprio dentro da clínica, né? Isso tem que se frisar bem, porque não é algo que você tira aqui um molde, como a gente fazia antigamente, levava para o laboratório, esperava uns dias, depois o paciente tinha que vir. Você já tem essa estrutura lá dentro. Essa estrutura dentro, por isso que vocês conseguem fazer em 2 sessões. Nós temos um filme aí do scan, vamos mostrar o scan aí dos dentes, que o importante é isso para que você não fique indo e voltando. Aí, ó, esse aí o scan, né? Escaneado o dente onde vai essa lente de contato. Aquela primeira máquina é escanear da boca do paciente e feito o projeto do dente. Né? Naquela máquina. Essa é a fresadora. Isso, ali dentro, executa. A gente está vendo o dentinho lá, o bloco, e as broquinhas trabalhando sobre o bloco, tá vendo? É com bastante refrigeração, com bastante água para não dar aquecimento, né? E aí nós estamos vendo então esse computador que tem o programa que faz o escaneamento. Esse programa, viu, Vitor, ele é igual um CAD/CAM, que é muito conhecido, né? O CAD/CAM é um produto, é um software usado em engenharia, então é uma espécie de um CAD/CAM adaptado para a área odontológica, né? Tem todo um perfil, mas ele trabalha dentro dos mesmos parâmetros de precisão, né? Para que a gente possa obter essas peças com adaptação perfeita. Nós temos visto aqui as lentes de contato, o doutor Daniel pode responder isso também. Me parece assim, dá a impressão que é só os dentes da frente. Não, mas todos eles, né? Sim, todos, para fazer do fundo, da boca inteira. E a pressão que eu posso colocar em cima disso, sei lá, de repente eu posso comer um torresmo. Ela é muito mais forte do que o esmalte do dente. Não vai quebrar isso? Não. A gente até toma esse cuidado, né? E é uma coisa que hoje está sendo muito falado na odontologia, é que essa porcelana, ela é muito mais forte, por ser muito mais forte do que um esmalte de um dente, então a gente tem que tomar cuidado depois no ajuste, né, da boca, para que esse dente não desgaste, essa porcelana não desgaste o dente
antagonista, que a gente chama, né? O outro dente, de tão duro que é. Ele pode... Então, isso é muito importante, depois de ter terminado o caso, você colocar aquilo tudo em harmonia. Porque antigamente, quando a gente fazia uma restauração de resina, que hoje é muito difícil a gente fazer uma restauração de resina, porque hoje as porcelanas são muito mais bonitas, muito mais resistentes, então a gente deixou de fazer resina. Então, antigamente se falava assim, tá um pouquinho alto, doutor. Não, fica mais uns 2 dias que você vai se acostumar. Vou ficar meio torta, né? Mas... Porque realmente ela desgastava mesmo, a resina ela se desgasta. Com a porcelana isso não acontece, então você corre o risco de você desgastar o esmalte do outro dente. Então você tem que fazer preciso, por isso que tem o scan e tudo mais. Isso pode causar um problema sério depois, até de fratura do dente, porque de tão duro que ela é, essa porcelana, então ela não quebra de jeito nenhum. Vou só fugir um pouquinho aqui, vou perguntar para os doutores o seguinte, não sei quem quiser responder. Eu sou da época, nós temos 3 minutos lá, eu sou da época ainda da Malva, que fala? Amálgama. Como? Amálgama. Amálgama. Isso. Eu sou do tempo disso. Isso realmente faz mal para a saúde ou não? Porque se usava muito antigamente isso, né? Hoje já não se usa mais. Você ia abiturar um dente, alguma coisa assim. Quer responder? Porque eu vi uma reportagem. O amálgama, os amálgamas de prata, né? Isso é um produto que tem mais de 120, 130 anos, que ele foi desenvolvido as primeiras ligas. E ele leva nessa liga mercúrio. Esse é o maior polêmico, o mercúrio. Né? Mas o mercúrio nessa reação, ele se liga aos outros metais e ele estabelece depois desse amálgama. Amálgama é sinônimo de mistura, né? Ele se mistura, reage com os outros materiais e depois que ele cristaliza no dente, realmente ele não emite ele não tem nenhum tipo de emissão ou não desprende nenhum tipo de metal que possa ser prejudicial, nem mesmo na saliva, nem através do dente, mas já se tentou, assim, milhares de vezes fazer trabalhos, provar alguma coisa nesse sentido, e não há nada muito conclusivo nesse sentido. Quem trabalha muito nesse campo e nessa polêmica são os médicos da ortomolecular, que gostam, às vezes, de entrar nesse assunto sobre os amálgamas. Mas, graças a Deus, isso está caindo por terra, porque é um produto que já praticamente não se usa na odontologia. Até porque também já quebra toda aquela estética, né? Não tem uma coisa meio... Parece que está um dente cariado, né? Exatamente. Bom, que peninha que o nosso programa Meia Conversa está terminando, só temos 1 minuto. Eu quero pedir para o Dr. Fernando deixar o contato, eu acho que já tem aí na tela já, o contato, a Clean Odontologia, nós temos aí o site, né? Exatamente, Dr. Luiz ali Fernando. É o Instagram. Isso. O Instagram, o site da cleanodontologia.com.br, maravilha. E vou deixar aqui o contato do Dr. Fernando, que é o 011 99274 3137. Esses meninos aqui, eles só fazem boca de famosos. Não. Nossa boca clínica é democrática. É, democrática, mas eles já trabalharam com muita gente famosa, é isso? O trabalho até hoje, alguns, né? Legal, maravilha. Doutor Luiz Fernando, muitíssimo obrigado por nos atender e pela entrevista concedida a nós. E o doutor também, Daniel Ceni Vasconcelos, muitíssimo obrigado. As portas da TV Grande ABC, o programa Meia Conversa agradece, está aberto aí para qualquer outro esclarecimento. Agora eu entendi realmente o que é lente de contato. Sempre achei que era um plastiquinho que colocava no dente. E agora você já sabe que é cerâmica. Agora eu sei que é cerâmica, que dura muito, que é muito resistente, que não é desgastado o dente, que eu também achei que era para poder encaixar e tudo mais, mas nada disso. Eles puderam aqui nos explicar através do vídeo como é escaneado, como é produzido. Pronto, está solucionado o Meia Conversa, sempre trazendo informações importantes. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Espero contar com uma próxima entrevista aí. Só chamar. Agradecemos. Muito obrigado. Legal, Meia Conversa fica por aqui. Eu quero que você nos acompanhe em toda a programação da TV Grande ABC. A gente se vê no próximo programa com um sorriso de orelha a orelha, porque a TV Grande ABC faz uma TV especialmente para você. Tchau, gente. Até mais.